Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Então, nação, hoje vou fazer um pouquinho diferente, né? Vou só debater com vocês um assunto que para mim é importantíssimo, que é a questão da liberação da torcida nos estádios, né? Por que eu estou falando sobre isso nesse momento? Sobre a questão da hipocrisia que eu vejo entre as pessoas, né? Isso tá me deixando tão irritado. A coisa que mais me irrita no ser humano é ser hipócrita. Então eu tô vindo aqui para a gente debater sobre esse assunto. Por que debater sobre esse assunto? O que aconteceu de novo, Deco, para você vir aqui fazer esse vídeo diferente? É porque ontem o STJD, né, liberou o Atlético Mineiro para que possa jogar com volta da torcida no estádio em Minas Gerais. É só isso. E aí eu pergunto a vocês, houve uma repercussão imensa, né, dos lacradores em relação à liberação do STJD para o Atlético Mineiro? Não houve nada. Todo mundo está de bico calado, né? Então eu gostaria de saber dessas pessoas qual a diferença do pedido do Flamengo, que é o malvadão, né, é o cara que se coloca na frente para tomar as pancadas enquanto os outros vêm na retaguarda, né, com o Atlético Mineiro e com o Cruzeiro, que conseguiram ontem a liberação, né, dos seus torcedores para ingressarem no estádio. Eu gostaria de saber dessas pessoas aí, né, que falam que o Flamengo só pensa nele, da questão da isonomia, né, cartinha vindo dos times paulistas, né, respeito demais os torcedores rivais, porém seus dirigentes, né, só pensam neles. Só pensam neles, e falarem que o do Flamengo que só pensa nele. Pois é, lembrar vocês que quando o Flamengo perdeu jogadores para as datas FIFA, ninguém abriu o bico para nada, né? O Flamengo estava sofrendo com os desfalques, questão da isonomia, aí não existe questão de isonomia nenhuma. Mas agora, quando o Flamengo solicita a volta do público, e a CBF tenta embarrear, e aí consegue através do STJD, mas o Flamengo só pensa nele. O Flamengo não pensa em clube nenhum. Só que esqueceram de falar que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também estavam ingressando no STJD com a mesma justificativa. E o Atlético Mineiro e o Cruzeiro tiveram êxito. É isso mesmo, só que eu estou vendo um silêncio colossal, né, de todos os meios de comunicação que não gostam do Flamengo, né? De jornalistas que não gostam do Flamengo. Então eu gostaria de saber a opinião deles agora em relação ao Atlético Mineiro e também ao Cruzeiro. Qual é a diferença do Flamengo para esses dois times? Se a solicitação foi a mesma. Se o STJD liberou também agora para ambos. Lembrando a vocês que lá em Minas Gerais o prefeito já deu o aval, né, a liberação para que possa voltar 30% da lotação máxima de torcedores nos estádios da capital de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. E aí o Atlético Mineiro está trabalhando com a possibilidade de já voltar com a torcida no dia 14 de agosto, num jogão contra o Palmeiras, né, um jogo que pode dar a liderança momentânea para o Atlético Mineiro, porque o Flamengo malvadão está chegando aí na área, né? Só que tá todo mundo calado. Eu estou esperando. Eu quero saber, nação rubro-negra, as justificativas, né, dos lacradores de plantão que colocam o Flamengo como malvadão, né? Engraçado, se fosse só o Flamengo, todo mundo tivesse caladinho, tudo bem. Os caras gostam de colocar. Mas agora que pintou dois clubes de Minas Gerais, não estou vendo ninguém falar nada, né? E agora virá a data FIFA e o Flamengo será muito prejudicado. Será que algum desses clubes, né, que colocaram lá nas suas redes sociais, né, colocaram o mesmo texto, né? Patético isso, colocar o mesmo texto, né, se unindo contra o Flamengo, vocês irão agora se posicionar. Eu estou esperando para falar agora quando vier a data FIFA, né, que atrapalhará muito o Flamengo no segundo jogo das quartas de final e no primeiro jogo da semifinal, caso o Flamengo passe do Grêmio, se eles falarão
sobre a questão da falta de isonomia. Será? Eu não acredito. Ficarão tudo de biquinho fechado, né? Esses mesmos que tiveram torcedor em jogo lá de final de Libertadores, né? Que a gente lembra, foram os pioneiros. Ninguém teve torcida, mas na final da Libertadores tiveram, mas ninguém falou nada. Correto? É brincadeira, eu estou esperando até agora esse pessoal abrir o bico, mas até agora não vi, tá todo mundo em silêncio absurdo, né? Então, é o que eu falo aqui, nós torcedores rubro-negros, né, temos que abraçar sempre a instituição, porque não existe, né? Não existe essa isonomia, né, que seja favorável a todos, né? Cada um pensa no seu próprio umbigo. Os paulistas lá, né, estão aí falando demais porque o governo lá de São Paulo só liberou o público para eles em novembro, é isso mesmo. Enquanto o prefeito do Rio de Janeiro abrirá, né, a partir de setembro. E aí? Queria ver se fosse o inverso. Se São Paulo, né, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, enfim, liberasse o público para setembro e o do Rio de Janeiro fosse em novembro, se eles falariam alguma coisa, né? É engraçado isso, cara. É engraçado. Então eu tô aqui esperando até agora, porque não foi só o Flamengo que entrou com a questão da representação lá no STJD para que possa ter público nos seus jogos. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro também. Então eu tô esperando aqui literalmente sentado para saber, para sair da boca desse pessoal, né, que o Atlético Mineiro está tão errado quanto o Flamengo, que o Cruzeiro está tão errado quanto o Flamengo. Mas não é o Flamengo, é o Atlético Mineiro, é o Cruzeiro, são de Minas Gerais, não são do Rio de Janeiro, e aí tá tudo certo. Então, tô aguardando sentado. Enquanto isso, também não deixaremos de cobrar a falta de reforços. O Flamengo sabe que na data FIFA perderá jogadores importantes nesses jogos da quarta de final, do segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil e passando o Grêmio, primeiro jogo. Cadê os reforços, Marcos Braz e Bruno Spindel? Precisamos para ontem, e vocês sabem muito bem disso, porque se depender da CBF para paralisar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, eles não farão. Trocar as datas, não farão. Vão falar que não tem data disponível. Já sabemos a desculpa. A desculpa já está pronta. Não tem data, vão falar que não tem data. Por isso que eu fiz a pergunta lá na Flá TV sobre essa questão. Se eles poderiam conseguir a troca, pelo menos, colocar um brasileiro, mas assim mesmo o Flamengo ficaria prejudicado. Isso não é o correto. O correto era que o calendário do futebol brasileiro fosse totalmente diferente, que parasse na data FIFA. Como isso não vai acontecer nesse momento, o Flamengo precisa contratar. Precisa de um jogador para substituir o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, um para os dois, no caso, né? Pelo menos um, né? Um atacante gelado, um goleiro para a reserva do Diego Alves, se caso necessite, mas seria uma quarta opção para mim, e o zagueiro, que infelizmente não está dando para contar com o Rodrigo Caio, tá? Então, diretoria, sabemos que o outro lado não ajuda, todo mundo contra o Flamengo, contra tudo e contra todos, mas a nossa diretoria tem que contratar, precisa, senão fatalmente teremos muitos problemas para continuarmos, tanto na Copa do Brasil, chegar próximo do Campeonato Brasileiro e até na Libertadores. A Libertadores que perdemos já o prazo era hoje, para inscrição de jogadores para as quartas de finais, agora contratando só poderemos inscrever para as semifinais, então que a diretoria do Flamengo corra e contrate, tá? Que precisamos, senão dificilmente teremos êxito apenas com esse elenco, tá? Não que os jogadores que estejam lá não sejam capazes, só que a questão é que perderemos grandes jogadores, teremos Vitinho, Michael, todo mundo no time titular, e a questão é que os garotos foram pouco utilizados. Então não dá para contar hoje com os garotos. Muitos deles não estão preparados para substituir num jogo pesado, né? Caso o Vitinho não esteja bem na partida, o Michael esteja cansado, o Pedro saia, o Flamengo terá dificuldade num banco de reserva. Então o Flamengo precisa contratar para ontem. Então, diretoria, confiamos em você, mas iremos cobrar, porque o Flamengo
precisa reforçar esse elenco, porque, conforme eu falei, é contra tudo e contra todos, tá bom? Então fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o seu like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação, tá? Aqui, ó, é Flamengo, tá? Ninguém vai passar a perna no Flamengo, não. Depender da gente, a gente vai falar bastante e que esse vídeo viralize em tudo que é lugar. Falou? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Valeu, nação!